Meus amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sábado, e nesse primeiro momento aqui, são já 8 horas e alguns minutos, a gente traz aqui uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. E sob esta palavra, a gente traz uma reflexão, a reflexão para dentro da nossa caminhada cristã, a nossa vida espiritual. E você que tem aí a sua Bíblia, por favor, abra na carta aos Hebreus, capítulo 10, e nós vamos ler começando do versículo 19. É um texto que nos traz uma exortação a perseverarmos na fé. E o versículo 19 em diante diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Eu vou só sublinhar o versículo de número 25, e ele nos diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Louvado seja Deus. Eu sublinho aqui o versículo de número 25 e eu trago aqui essa palavra de reflexão sobre este versículo, tá? Trazendo aqui uma palavra de exortação da parte de Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã, tá? O texto aqui fala de exortação. O texto aqui nos relata a respeito da nossa comunhão com Deus e com a igreja, tá? A nossa presença diante de Deus, o nosso comportamento diante de Deus, o nosso comportamento diante da igreja, tá? E dentro desse contexto, o versículo de número 25, ele vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Só que o versículo de número 24 vai nos trazer a seguinte informação: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O texto traz a seguinte palavra: consideração. Ou seja, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, compreendendo uns aos outros, né? Tudo está dentro desse contexto. E o versículo de número 25, e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, tá? Então, dentro desse contexto aqui, a gente observa as dificuldades da vida cristã, a gente observa que não é fácil a nossa caminhada, a gente observa que vamos nos deparar com muitos obstáculos, muitas situações adversas que acontecem entre relações de irmãos, né, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. E o escritor aos Hebreus, diante de toda essa situação adversa da relação
entre irmãos, dos problemas que surgem entre essa convivência, não deixar a nossa congregação como é costume de alguns, tá? Aí eu redijo aqui algumas perguntas, né? Por que deixar a congregação? Por que tu estás deixando a tua congregação? Por que você deixou a sua congregação? Aí a resposta que você diz é: não porque o fulano de tal, não porque a irmã fulana de tal, não porque o pastor fulano de tal, né? Não mais. Não existe isso, meus irmãos. A nossa firmeza precisa estar em Jesus de Nazaré. E nós precisamos cotidianamente considerarmos uns aos outros, tá? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixar a congregação, não deixar o convívio, tá? Mas precisamos aprender a cooperar, precisamos aprender a respeitar, precisamos aprender a compreender, precisamos aprender a lidar com essas situações como pessoas maduras que somos, como pessoas que temos o caráter de Cristo na nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor, e não abandonar a congregação por causa disso, por causa daquilo e outras coisas mais, né? Eu ouço muita gente que viveu uma vida dentro da igreja e que chegou um momento de se ausentar da igreja, sair da igreja, né? E depois essas pessoas expressam frases dizendo: agora eu sou livre, né? Agora eu sou liberto, agora eu tenho alegria, coisas assim, né? Então a gente olha para dentro desse contexto e a gente se pergunta: mas e essa vida toda que essa pessoa teve com convívio com os irmãos, convívio com a igreja, né? Não serviu para nada, não aprendeu nada, né? E tem muitas pessoas que dizem que essa experiência dentro da igreja foi um peso, foi um martírio, né? Foi uma prisão. Aí eu olho para dentro da palavra do Senhor e a palavra do Senhor vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou observar dentro da palavra do Senhor o Evangelho, ele tem um poder para transformar a vida do homem pecador. O Evangelho, ele nos resgata da escravidão. E a própria palavra do Senhor nos informa também em João capítulo 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, se o Evangelho nos liberta, por que eu estou dentro da igreja com sentimento, com pensamento de escravizado? Aí é uma coisa que a gente precisa parar um pouquinho e analisar, né? E dentro dessa análise eu consigo entender que tem muita gente dentro da igreja que foi alcançado pelo Evangelho, mas vive ainda fundamentado em um pensamento de escravo, de escravizado, né? E não, de maneira nenhuma, o Evangelho, ele nos liberta, meus irmãos. Nós somos libertos em Cristo Jesus. A gente não vive dentro de uma jaula, a gente não vive dentro de uma prisão, não, de maneira nenhuma. Nós somos libertos. Aí tem muita gente que diz: não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso. Não é que a gente não pode, a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quiser fazer. Agora tem um detalhe dentro disso. Qual é o detalhe? O detalhe é que a gente não vive mais em nós mesmos, né? A gente não vive por nós. Paulo vai dizer que Cristo vive em nós. Oh, glória, aleluia. Nós vivemos com Jesus e para Jesus de Nazaré. E a gente pode fazer tudo. Acredite nisso, você pode fazer tudo mesmo. Pode fazer tudo,
tá? Agora nós temos em Cristo Jesus a força, o poder para nos afastar e para dizer não a tudo aquilo que é prejudicial ao nosso corpo físico, à nossa vida espiritual, né? A presença de Deus na nossa vida. A gente tem o poder de Deus para dizer não, para rebutar, para abandonar, para dizer eu não vou, para dizer eu não faço, para dizer eu não uso. E isso aqui não é um pensamento de escravizado, não. Isso aqui é pensamento de alguém que foi liberto por Jesus de Nazaré. Meus irmãos, e a exortação de Deus para a nossa vida nesta manhã: não viva sob um pensamento de escravizado. Você não é escravo, você é liberto, tá? Não pense e não viva como se você estivesse ainda lá no Egito. De maneira nenhuma, você está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo Jesus habita na sua vida e você é livre. Oh, glória! Louvado seja Deus. Então, pense nessa palavra, medite nessa palavra e que a graça do Senhor Jesus continue alcançando a sua vida. Amém, meu irmão? Deus te abençoe grandemente. No nome de Jesus. A paz do Senhor.